Sou Paulo Monaco, músico, compositor e produtor musical. Tenho 3 álbuns lançados. Sou filho de Dona Terezinha de Jesus Soares, uma mineira de Montes Claros, e seu Aprígio Tadeu Lamar, mineiro da Zona da Mata. Nasci em Belo Horizonte, mas muito pequeno vim para o Mato Grosso, que é onde eu estou falando agora aqui para vocês, na Chapada dos Guimarães. Então, cresci em Cuiabá, iniciei minha trajetória musical tocando na noite, nos bares, desde os meus 14 anos de idade. E até chegar nesses discos que eu gravei, foi uma caminhada de muita apresentação na noite, cuiabana, e depois começando as primeiras composições, né? E foi a partir daí, dessas primeiras composições, que, conhecendo os músicos da noite cuiabana, um desses músicos chamado Lúcio Peixoto, um grande amigo até hoje, que depois eu até vim a produzir alguns discos dele, foi o cara que me apresentou o mundo dos festivais, né? E foi a partir daí. Lembro que o primeiro festival que eu participei foi em 2004, foi a partir daí que eu me entendi como um compositor, né? Como um cantautor, né? Como alguns gostam de falar, né? Que é o cantar a sua própria autoria, né? Então, a partir dali eu vi um universo novo se abrindo, né? De entender que eu podia viver da minha música. Não tem como eu falar da minha trajetória sem falar dos festivais. 2004 foi o primeiro festival que eu participei em Barra do Garças, aqui no Mato Grosso. Cara, naquele momento eu era um moleque, assim, né? Um adolescente caminhando para o início da vida adulta, né? Então eu tenho uma lembrança muito boa, assim, desse festival, porque é como, tipo, descobrir um mundo novo, assim, sabe? Até então eu tocava na noite, fazia já o meu corre, né? Mas o festival, eu lembro, assim, quando eu subi num palco para cantar uma música minha, tinha todo uma ritualística daquilo, e eu olhava os músicos que já mais experientes, que já estavam naquele rolê há um tempo, o público ali tem um palco legal para tocar. Então foi uma mescla de várias situações assim que eu não tinha vivido até então, que foi muito mágico, e eu acho que foi a partir dali, cara, que eu falei, cara, eu acho que é isso que eu quero pra minha vida, velho. Eu quero caminhar por esse universo, assim, sabe? Pô, se tem gente que tá aqui pra ouvir a música da gente, interessada, porra, nessa situação, se eu posso viajar por aí fazendo isso, pô, foi incrível, assim. Foi um negócio que me despertou um mundo, assim. E eu, depois disso, participei de muitos outros festivais no interior e tinha uma cena, figuras assim que já participavam desse circuito há muito tempo, formava um público ali na praça, né? Na praça pública. Porque os festivais têm essa onda, né? De ocupar espaços públicos. Então as pessoas estão ali, às vezes nem sabem que existe um festival, passam por ali e de repente tá se conectando com um artista, sei lá, está no Mato Grosso, aí vem um cara de São Paulo, outro do Maranhão, do Sul, e aí gera esse clima de troca, assim, que é muito legal, né? Então, no Mato Grosso, sempre teve uma coisa muito... uma mistura dessa música sertaneja mato-grossense, música caipira, com uma música, uma canção que tem influência dessa canção da década de 60, 70, né? Música de protesto, mas ao mesmo tempo uma música que reflete a identidade do lugar, né? Assim, sei lá, que mistura esse sertanejo
com algo mais tradicional ali do rasqueado, ao mesmo tempo da música nordestina, né? Que eu acho que outro dia o Kleuber tava me falando uma coisa, o Kleuber que é um parceiro meu, que depois que Edu Lobo fez Ponteio, essa coisa desse universo dos festivais da canção foi muito influenciado, né? Porque virou meio uma forma de fazer música que acabava funcionando muito na comunicação com as pessoas, né? Porque, sei lá, essa apropriação, vamos dizer assim, né, dos elementos da música nordestina dentro de uma canção mais sofisticada, politizada e tal, eu acho que pegava e pega ainda muito as pessoas nesse lugar, né? Apesar do mundo ter girado muito e muita coisa se transformou, eu ainda vejo um pouco dessa influência, dessa linguagem na música dos festivais. E nessa época que eu tô falando aí, 2004 até, sei lá, 2010, por aí, assim, essa cena no Mato Grosso ainda era muito forte. A gente tá em 2026, então 20 anos atrás, né? Tinha muito mais gente produzindo nesse meio, assim. E tinham mais festivais também, né? Sei lá, posso falar de alguns aqui: Tangará da Serra, Alta Floresta, Barra do Garças, Guarantã do Norte, enfim, muitos festivais. São Félix do Araguaia. Então, festivais em lugares diferentes, né? O Mato Grosso é um estado muito grande. Então, tinha um circuito ao longo do ano que algumas pessoas meio que viviam disso, assim, sabe? Viviam de festival. E isso mudou muito. Tem muito menos festivais. Esse aqui é o Alfazema. Tem muito menos, a quantidade menor de festivais, e eles mudaram o perfil também. 20 anos atrás, os festivais eram mais livres, vamos dizer assim, mais abertos, né? Hoje tem muito. A maior parte dos festivais no Mato Grosso ganharam um viés mais amador, assim, né? Eles se tornaram quase que concursos de música, né? Então tem categoria infantil, categoria gospel, que, enfim, é uma coisa que tomou uma proporção muito grande no Brasil todo, né? Essa cultura gospel, e no Mato Grosso não é diferente. Então isso chegou nos festivais. Os festivais no Mato Grosso têm mais esse viés amador, que tem um lado interessante, porque acaba... interessante porque agrega muitas famílias da cidade. Então, pô, se vai uma criança, sei lá, de 6 anos cantar no festival, é claro que a família toda vai estar ali. Então, você vê que no final das contas a praça está lotada. Isso eu acho que é bom, por um lado, mas por outro, eu acho que também, de certa forma, esses festivais eles não se renovaram, eles foram ficando mais conservadores, o público foi envelhecendo. Quem sabe daqui a alguns anos a gente veja nesses festivais daqui um público mais jovem por conta da criançada que está cantando. Mas eu torço para que também os festivais se renovem no sentido de linguagem também, né? Porque por mais que seja inegável que a cultura evangélica é parte do rolê, mas a gente sabe que o Brasil é muito mais diverso que isso, e o Mato Grosso, como um estado muito conservador, também acaba refletindo isso, né? Então hoje a cena dos festivais no Mato Grosso tem esse viés, assim, mas ainda tem pessoas que participam, né? Que já participavam naquela época e continuam até hoje. Eu dei um tempo, porque eu também rodei muito em festival, então eu vou em um e outro, assim, até para ver como é que tá a cena do lugar e também tentar fazer uma grana e me apresentar ali, mostrar o meu trabalho em lugares onde continua, né? Onde dificilmente eu me comunicaria com aquelas pessoas se não fosse o festival. Então, é isso. Se transformou, tá mais conservador,
Mas tá aí, tá acontecendo. Aí, nessa caminhada de festivais aqui, eu lembro que em 2005, eu acho que foi o ano que eu descobri o site Festivais do Brasil. Aí abriu mais a minha janela, né? Porra, cara, existem festivais no Brasil todo. Eu lembro que eu chapei com aquilo, assim. E o primeiro festival que eu participei fora do Mato Grosso foi em Pereira Barreto, em 2005. Eu ainda era menor de idade. Então, eu lembro que meu pai e minha mãe assinaram uma autorização para eu ir para esse festival. Aí eu fui. E ali, cara, conheci muita gente que depois várias dessas pessoas eu vinha compor, né, com alguns desses caras. O Zeca Barreto eu conheci nesse festival, Tavinho Lima, Marinho San, tava lá Beto Santos, Zé Beto Correia, Zé Alexandre, Jimmy Zunquê. Então aquilo ali foi um negócio, cara, seria proporcional a fazer uma faculdade de música, sabe? Assim, muito doido, porque você chega num ambiente desse, num festival desse, são muitas linguagens, né? Sei lá, o Jimmy Zunquê tava fazendo um samba rock, o Zé Beto já uma canção mais que tinha a ver com esse universo da música mineira, mas com influência de uma música mais interiorana. O Zé Alexandre já cantando uma balada, o Beto Santos cantando um reggae, o Marinho Sam fazendo um samba meio de javanesco, assim. Então aí você chega naquilo e você fala, cara, que doideira. E um público muito diverso, muito diferente do público com que eu me comunicava até então. E aí depois disso fui só indo, me inscrevendo em festivais, né? E aí fui pra Ilha Solteira, lembro que tinha um festival em Araraquara, São José do Rio Preto, aí Jundiaí, aí os festivais que já eram, né, assim, tido como festivais de referência, assim, né, que revelaram figuras da música brasileira, né, tipo o Festival de Avaré. Eu lembro que até eu conseguir ser selecionado no Festival de Avaré, foram muitos anos. Eu inscrevia todo ano e falava, cara, minha música não passa. Eu falava, então tenho que melhorar minha música. Então, andando nesses festivais, fui conhecendo muita gente. Inclusive a Dandara, com quem eu, muitos anos depois, fui desenvolver esse projeto Hindu e o Dois Tempos de um Lugar. Eu conheci em Ilha Solteira, nesse festival que acontece até hoje, assim. E isso foi, eu acho que me moldando, de certa forma, a desenvolver um tipo de música e de comunicação que não necessariamente era uma música feita para festival, porque eu também acho isso uma coisa limitante, apesar de terem pessoas que produzem música muito direcionada para festival, que é uma linguagem. Eu busquei, eu acho que nesse processo, fazer uma música que tivesse uma comunicação mais direta, sabe, assim? Porque o festival é isso, é um lugar ali que você tem a oportunidade de 5 minutos para ser muito sucinto, comunicar, emocionar as pessoas e, quem sabe, ganhar um dinheirinho, né? Então, de certa forma, eu fui buscando no meu modo de compor um jeito de desenvolver uma linguagem que fosse direta, né? Então isso, obviamente, que afetou o meu modo de compor e de buscar me comunicar, assim. Mas, cara, acho que de 2000 e, sei lá, 5 até 2016, assim, que eu tava bem ativo em festivais, eu não sei nem te dizer a quantidade de prêmios, assim, que a gente ganhou. Seja eu sozinho, né, nesse começo aí, e depois em duo com a Dandara. Aí depois umas outras passagens até com o Remetaroff, na época que a gente tava ali, né, tentando fazer uma música mais engajada e tal, um coletivo grande e tudo. Cara,
conheci muita gente, fiz muitos parceiros, assim, parceiros que estão nos meus discos, né? E que continuam até hoje na minha vida, assim, como grandes amigos e parceiros mesmo de jornada, assim, de pensar música junto, né? De construir trajetórias, né? Paralelamente e coletivamente e juntos, né? Então, porra, são alguns anos, assim, de muitas histórias muito engraçadas, outras trágicas, mas muito aprendizado, assim, porque os festivais têm esse lugar, né, Tiagão? Tipo, tem situações em que você é muito bem acolhido, tem uma estrutura legal, em outros nem tanto, tem festivais que às vezes, sei lá, tem um grupo numa prefeitura que quer muito fazer aquele festival, mas às vezes a prefeitura não tem verba e você vê que aquilo é feito com uma paixão danada por essas pessoas que querem ver aquilo acontecer, até porque muitas vezes nesse interior, a gente está falando de interior do Brasil, né? A oferta de programação cultural ela acaba sendo limitada, né? Seja por falta de verba da prefeitura, ou seja por conservadorismo mesmo. Então acaba que os festivais cumprem um papel de formação de público e de promoção de uma música que geralmente não toca na rádio da cidade, né? Então acaba sendo um lugar meio que de resistência, né? Assim, de um universo musical que os festivais acabam alimentando. Eu acredito que os festivais, eles também, em sua grande maioria, não se renovaram. Então, é um público que envelheceu. Os próprios músicos, muitas vezes, que estão nesse circuito, também se acomodaram um pouco nesse lugar de linguagem, porque também chegaram ali no lugar e tá ok. E o mundo, porra, a gente tá vivendo um mundo com inteligência artificial, onde as pessoas se autoproduzem o tempo todo, onde a música brasileira, sendo rica como é, se transformou e se transforma profundamente o tempo todo. Então eu ainda acho que esse circuito tá muito conservador, seja pelos próprios músicos que circulam nesse lugar, seja pela cabeça de quem produz. É claro que tem as exceções, mas uma coisa que eu torço muito e que busco dialogar pelos lugares onde eu vou é de, pô, a gente precisa renovar, a gente precisa readequar esses festivais ao mundo como ele está hoje, sabe? E como que isso vai ser feito? Será que o festival pode se tornar uma mostra? Será que a gente tira do regulamento aquele negócio de não pode playback, sabe? Porra, o que a música periférica do Brasil produz já há muitos anos, ela não é uma música influenciada, sabe, pelo que foi feito na década de 60 e 70, sabe? Tão purista em certos sentidos. É uma música muito mais universal, sabe? Que trabalha com samplers, com eletrônico. Então, como é que esses festivais vão conseguir dialogar com a gurizada que está produzindo música agora e com o público que também chega nessa praça e vai ouvir uma música que fala, ah, legal, mas pô, essa música é antiga. Não, nada contra a música antiga, eu acho que tudo são ciclos também, né? O que tá fora de moda agora pode voltar daqui 10, 20 anos e tá tudo certo. Mas o meu ponto é diálogo. Diálogo com uma nova geração, seja quem está assistindo, seja quem está produzindo. Eu acho que o que falta, na minha visão, hoje no circuito dos festivais de canção é uma renovação no sentido de visão de mundo, sabe? Porque se a gente olha para os festivais de show, de banda, Koala da vida, que sejam, em BH tem o Sensacional. Se a gente olha para esses festivais, eles refletem muito a produção da música contemporânea brasileira. Você vai ver lá Lineker, ao mesmo tempo que você vai ver Ana Frango Elétrico, aí você vai ver um FBC, você vai ver um palco menor que vai ter alguém da cena local produzindo uma música mais
sabe, uma música mais conectada com o tempo de agora. Então, eu acho que os festivais da canção, eles têm esse papel, sim, de serem um lugar de preservação da memória, o que é importante também, a gente não pode esquecer do que foi para a gente seguir adiante, mas ele pode se renovar, sabe? E aí eu acho que é que tá faltando mais pessoas com uma visão um pouco mais aberta e menos conservadora. E eu torço muito para que isso aconteça, porque eu acho que isso vai ser bom para todo mundo, seja para o público que vai assistir, seja para o músico que vai se apresentar, e assim o ciclo se completa de uma forma massa, né? Ah, tem espaço para tudo, cara. Eu não acho que uma coisa anula a outra, né? O Botucanto, por exemplo, de Botucatu. A história do Botucanto, eu me lembro assim de ir uma vez, a primeira vez, e já tinha algumas modalidades, né? Tinha um festival da canção competitivo, que premiava primeiro, segundo, terceiro lugar, melhor letra, lá. E tinha a mostra, que eu nem lembro o nome que eles davam para isso, mas aí você podia inscrever um trabalho e apresentava um pocket show. Eu acho que São Luís de Paraitinga também tinha uma coisa parecida com isso. Então isso é legal, cara, porque tipo assim, quem tem um frenesi e gosta dessa coisa do Festival da Canção, de ser premiado, vai ser contemplado, e quem quer assistir um show e o artista que tem a oportunidade de apresentar mais o seu trabalho, também vai ser contemplado. Eu acho que esse é um caminho interessante. Agora, do meu ponto de vista, eu acho que a questão do público se interessar ou não é um outro ponto, que eu acho que tem a ver com formação de público. Como é que você vai formar público? Não é só enquanto um evento que muitas vezes tem um viés de entretenimento, né? Um festival, uma praça pública, um palco montado no lugar, onde as pessoas entram e saem quando quiserem, não precisam pagar ingresso para ir lá assistir, e tem shows lá, artistas se apresentando. Legal, uma coisa é isso. Outra coisa é você dialogar com o público num outro lugar de formação. Por exemplo, eu lembro que o FEMUSIC, em Maringá, né? Ele, muitos anos atrás, lá 15 anos atrás, ele, além da mostra que aconteceu num teatro, com uma baita estrutura, com uma banda muito legal, gravava um DVD com, poxa, um negócio, velho, Rede Globo, assim, uma produção impecável. Eles já tinham, naquela época, um trabalho de oficina nas escolas. Então, essa é uma coisa que eu venho também tentando dialogar com quem produz festival. Cara, e eu já me dispus a isso e me disponho sempre a ser alguém que chega no festival e que de repente tem uma programação diurna, vespertina, que você vai na escola, dá uma oficina de composição, ou você vai apresentar um projeto infantil num pátio de uma escola, numa creche, que seja, sabe? Porque eu acho que o que vai formar um novo público é esse lugar, não é o entretenimento que está lá. Porque quem vai para a praça, a pessoa já está interessada naquilo, ela já gosta daquilo, ela já se vê naquilo. Agora, quando você vai para um outro lugar com uma criança que tem referência de sei lá o que dentro da casa dela, que a mãe, o pai, a tia, seja lá quem foi, cuida, ouve, escuta e consome de arte, entretenimento no dia a dia, se chega alguém de fora com outro input, com uma outra informação, aquilo já vai abrir a cabeça, sabe? Assim como quando eu saí dos bares quando eu era pivete, fui pro festival e vi um novo universo, isso pode acontecer, sabe? Nesse lugar que é o diálogo. Uma coisa não anula a outra. Festival da Canção, ele pode continuar coexistindo junto com essas outras ações, que eu acho que é isso que pode transformar a relação tanto do músico, quanto de quem produz o festival, quanto do público, num ambiente de troca de ideias, de renovação de ideias. Sabe, assim, eu lembro que quando eu fui para Avaré e Botucatu as primeiras vezes, uma coisa que eu notava de diferente dos outros festivais do interior é que tinha um público jovem.
E como é que esse público jovem ia para lá? Porque também tinha universidade na cidade, sabe? Eu não sei se já tinha algum tipo de diálogo, seja de divulgação dentro das universidades, mas tinha um público jovem que se interessava. E eu não estou aqui querendo ser etarista, não, mas é que as coisas precisam se renovar, ao meu ver, né? Eu acho que uma música interessante é uma música que atravessa o tempo, é uma música atemporal, e essa música, para ser atemporal, ela precisa ter elementos que dialoguem com a realidade de um lugar e, ao mesmo tempo, faça as pessoas ampliarem a sua visão de mundo, né? Não que todo mundo que vai fazer música precisa fazer uma música assim, não é isso, mas a partir do momento que a gente passa a dialogar com outros universos, né, que não só o do entretenimento, da noite, né, e o Brasil vem ficando muito conservador, vem se mostrando, né, muito conservador, então eu acho que isso reflete também, né, na formação do público, né? Sei lá, de associar que um evento à noite com música vai ser, sei lá o quê, uma coisa de gente maluca, sabe? Esse tipo de coisa assim, de esquerdista, e não é isso, sabe? Eu acho que a partir do momento que a gente tiver mais disposição para dialogar com um público mais jovem, com a criançada, e mostrar esses universos e trocar, né? Nem mostrar, é trocar, né? Experiências. Eu acho que isso vai transformar muitos festivais. Cara, isso é muito legal. Eu acho que só tem a ganhar todo mundo. Eu acho que o Festival da Canção pode continuar existindo como é, mas buscar diálogos com outros ambientes dentro dessas cidades e como tudo pode se transformar, né? Essa é a minha visão, assim. Quem assistir isso aqui, com quem eu já troquei em alguma situação, se eu esquecer, não é por mal, mas assim, eu acho que dois festivais que me marcaram muito foi a Fanpop e o Botucanto. Por quê? A Fanpop num lugar da história que o festival tem, né? Que eu me lembro de entrar no site, assim, lá em 2006, 2007, olhava o histórico do festival e falava, caralho, Lenine já passou por esse festival, Chico César, Fátima Guedes, Zé Cabaleiro. Falei, cara, esses caras eu admiro, são meus faróis, assim, da música, que eu olhava e falava, cara, eu quero construir um caminho parecido com esse. Então, eu lembro quando eu fui pra Avaré a primeira vez, assim, a gente ficou num hotel que tava todo mundo ali. Tava, sei lá, o Tavito, que tava no júri, tava o Celso Viáfora e o Pasquale, sei lá. E ao mesmo tempo foi um festival que eu conheci muitas pessoas que eu também admiro, né? Assim, jovens compositores, Demétrios Lulo, sei lá, Pedro Viáfora. Cara, é difícil, né? Ficar citando nomes assim, porque senão vão se perdendo pessoas no caminho. E aí eu lembro de uma roda de violão, assim, que teve no hotel, que, pô, tava ali um clima de troca surreal, assim, de eu estar na frente do Tavito, que, pô, eu lembro de um moleque cantando Rua Ramalhete, sabe? Celso Viáfora, que já tinha feito A Cara do Brasil, Não Vou Sair, e tantas músicas, assim, que eu achava que eu tava diante de um artista, assim, que até então era muito distante, né, do meu mundo, assim. Então isso foi fantástico. Mas também agora eu lembrei do Festival de Vitória da Conquista, onde eu conheci Alisson Menezes, que se tornou um grande parceiro meu também, que também teve esse espírito de confraternização, assim, de troca, e ali já nascem composições. Eu lembro até hoje que é Saber o Sabor, que é uma música que tá no Malabares com Farinha, parceria com Alisson, nasceu na casa do Alisson. Tinha um hotel no festival, aí Alisson eu conheci ali e falou, pô, você não quer ficar aqui em casa? Eu abri mão do hotel chique que tinha lá
pra ir pra casa do Alisson e ali ficamos tocando, aí varava a madrugada, o Alisson me deu uma letra, assim, falou, pô, que letra incrível, aí já fizemos a música ali naquele dia mesmo. Aí o Botucanto me marcou muito também, porque quando eu fui cantar com Dandara, isso deve ter sido 2012, 2013, por ali, que me marcou muito, assim. Eu e Dandara fomos cantar, eu acho, se eu não me engano, Ame, eu acho que foi a música. Nós ganhamos, tipo assim, primeiro lugar, melhor intérprete, aclamação popular, é quando os concorrentes ficam puto da vida. Fala, pô, um monte de prêmio dá pra mesma pessoa. Essa é uma outra discussão também, né? Mas, enfim, a gente tava naquela euforia já de ter ganhado um monte de prêmio. E aí, de repente, chega o Suame Júnior, que tava no júri, junto com o Marcos Preto e outras pessoas que eu não me lembro agora, mas me marcou muito o Suame e o Marcos Preto, que eles nos procuraram para elogiar o nosso trabalho, e o Suame, naquela noite, logo após a premiação, ele falou, olha, eu gostei muito do trabalho de vocês, e contem comigo para o que vocês precisarem, porque eu quero poder colaborar com vocês. Ele viu na gente ali 2 jovens, né, que tinham uma vontade de fazer um trabalho, enxergou um potencial no que a gente fazia, e falei, então tá bom, então eu vou te procurar mesmo. E aí, quando a gente volta para São Paulo, começamos um diálogo com o Suame, que veio a se tornar o produtor musical do Dois Tempos de um Lugar, junto com o Tó Brandileone, né? No disco, os dois assinam a produção musical. Então, foi o Suame que, por exemplo, me apresentou o Zé Cabaleiro, que veio a se tornar um dos meus parceiros também. O Suame já trabalhava com o Zeca e fez essa ponte, abriu espaço pra gente se apresentar em casas de show em São Paulo. Então, pô, não tem como não falar do Suame Júnior nessa minha caminhada. Assim, eu sou muito grato ao Suame por tudo que ele fez pra gente, porque ele não precisava fazer nada disso. Mas ele foi lá com toda a generosidade, como um paizão mesmo, abraçou a gente, falou, ó, vem por aqui, gurizada. E, enfim, isso foi muito marcante, assim, é uma coisa que eu sou muito grato até hoje. Então, eu acho que, assim, poderia falar de outras histórias engraçadas, de perrengue na estrada, de alojamentos e farras loucas e situações também meio tensas, assim, mas eu acho que essas foram uma das experiências assim que me marcaram assim nessa caminhada de festival. Se inscreva, participe, vá, viaje, conheça pessoas, e viva isso, viva essa experiência. Se você às vezes está aí produzindo uma música e não sabe por onde apresentar, porque às vezes tem, né, dificuldade em construir um projeto, de um edital, de construir uma coisa, gravar um disco. Se de repente você ainda não está, sente que você ainda não está exatamente pronto, não tem um repertório muito vasto para construir um show, acho que os festivais é um lugar onde você pode experimentar coisas. É um lugar de laboratório também. E para conhecer pessoas, formar público, dialogar com gente de uma cidade diferente da sua, você circular, apresentar o seu trabalho. Vá, faça, se inscreva. Sobretudo nos festivais que tem alguma ajuda de custo, porque é importante, né, você ter algum suporte, né, para você se deslocar, chegar no lugar, ter minimamente ali uma hospedagem legal, ok, e tá à vontade, né, para mostrar o seu trabalho da melhor forma. Então, o conselho, se fosse bom, não se dava, né, vendia, mas eu acho que é isso, cara. Vá, faça. É muito importante viver as experiências no lugar do imponderável, assim, você sair da sua zona de conforto, né?
Então, os festivais estão aí para isso também, então só vai. Que aí você vai descobrir onde você quer estar e onde você não quer estar também, que isso é importante. Retomo a minha conexão com o Mato Grosso e passo a me dedicar a uma missão, a um trabalho que eu me coloquei para mim, né, de produzir uma música que refletisse mais explicitamente o lugar de onde eu venho, né, o Mato Grosso, assim, eu me reconheço como um mato-grossense. Então eu passo a produzir canções que vão desembocar no Abriram-se as Veias, que é o meu terceiro álbum, que aí tem elementos ali do lambadão, do rasqueado, do cururu, do siriri, né? Essa tentativa de condensar a tradição da música do lugar onde eu cresci, né? Que me fez gente, que isso se refletisse na música, né? Então, Abriram-se as Veias essa busca por me reconectar com a terra, porque eu volto para o Mato Grosso em 2018. Então, nesse trânsito todo, assim, são quase pouco mais de 20 anos, né? Se for olhar, assim, do meu primeiro show num teatro, cantando as minhas músicas, né? Posso chamar assim da profissionalização, né? Do rolê. São pouco mais de 20 anos. E é isso. Esse é um resumo um pouco da minha trajetória e de coisas que eu fiz e venho fazendo, né? Então, hoje em dia eu tenho o meu home studio, que eu dei o nome de Cerrado Lab. E é isso, é esse caminho, né, como músico num mundo em 2026 onde tudo é muito multifacetado, né? Então eu tento me adequar, jogar esse jogo, né? Entrar nessa dança de entender que como músico eu posso caminhar por vários lugares, né? Então esse é o desafio e eu me coloco dentro dele.